Então, boa tarde, todos bem-vindos. Mais uma semana, mais um encontro. Sempre são especiais, porque sempre são uma possibilidade de manifestar a cura, recebendo esses segredos que a Cabala traz para nós, a cura física, a cura espiritual que se manifesta na cura física. Nós sempre iniciamos o nosso encontro com uma meditação para tentar deixar aquela mente da lógica, da ciência que toma conta de todos os momentos da nossa vida, tentar deixar ela um pouquinho mais guardada e tentar fazer aflorar uma luz que é alimentada por esse mundo, por essa dimensão metafísica. E é sobre essa dimensão metafísica que a gente trata, é ela que está sendo manifestada a cada uma das leituras da Torá, dentro desse calendário cósmico, calendário cabalístico. Conhecendo esse calendário, a gente pode planejar o cultivo dessas sementes que nós estamos plantando. Nós já iniciamos o processo da contagem do Homer, esse processo que cria esse recipiente, que consegue construir a condição desse recipiente, tá balanceado, tá equilibrado, para receber o maior potencial de luz quando a gente chegar em Shavuot, daqui a um mês e alguns dias, daqui a um mês e meio, mais ou menos. Então, esse início, anos e anos de encontro e anos eu sempre falando, essa semana é a semana mais especial, porque toda semana é especial. Porque aquela energia que aconteceu na semana passada já não é a desta semana, a que vai acontecer na semana que vem já não é nessa. E esta só vai acontecer de novo daqui a um ano. Então, se eu perder agora, o que acontece? Eu perdi a oportunidade de um ano inteiro. Além disso, a porção dessa semana, que acontece logo depois da Páscoa cristã, que acontece logo depois de Pêssar, e considerando Pêssar como esse pacote energético de 7 dias, todo esse processo com a Shabbat Hagadol, quer dizer, um pacote energético que nós vamos chamar de Pêssar. E então a Páscoa cristã, a contagem do Homer, o finalzinho da energia do mês de Nissan, e logo, em poucos dias, a lua nova do mês de Iyar, a energia de Touro, que é uma energia que traz um peso maior de forma material. Então, tudo que nós fizemos durante esse período acaba sendo a preparação para que a gente encha o nosso tanque, para a gente conseguir lidar com aquilo que vai acontecer nesse próximo mês. Então, eu estava dizendo para vocês que todas essas situações estão mescladas, estão todas elas emanando frequência sobre nós. Estamos no mundo da dualidade, tem o lado positivo, o lado negativo, lembrando que a gente não está falando aqui de nada relacionado com certo ou errado, mas sim com aquilo que tem mais misericórdia, aquilo que cria mais julgamento. E aí a gente chega nessa porção, que é a porção que está no meio da Torá. Uma porção que, se eu fosse dividir ela, se eu fosse contar a Torá
por letras, uma letra Vav, que está no meio da Torá, está nesta porção. Se eu fosse contar por palavras, eu ia ter a palavra do meio nesta porção. Se eu fosse falar por versículos, não. Mas veja bem, se eu já tenho essas duas situações, e a gente sabe que nada é por acaso, eu já tenho aqui algo importante para eu colocar no meu estado de alerta. Porque quando eu penso no meio, o meio representa o quê? O centro, correto? Então, eu estou falando do centro. Então, quando eu falo de qualquer coisa, por exemplo, se eu quisesse dividir, se eu quisesse pegar uma régua e dividir a régua em 2 pedaços, eu vou ter exatamente a mesma quantidade de matéria de um lado e do outro, porque eu tenho lá a medida, eu estou fazendo exatamente o meio, eu tenho a medida exata. E quando eu estou, por exemplo, numa balança, eu coloco lá a medida exata, aquilo está absolutamente equilibrado, tá certo? Então, se eu dividir ao meio, eu tenho 2 partes iguais, eu tenho uma balança no equilíbrio, eu não tenho nada pendendo nem para o lado, nem para o outro. Eu vou deixar aqui a nossa vela, porque ela está fazendo toda a diferença para nós. Então, eu vou deixar essa vela que manifesta o nosso querer evoluir e alcançar a luz aqui do nosso lado. Ela está aqui conosco, junto com o nosso incenso. Ela está aqui. E aí eu vou voltar para o raciocínio do centro. O nosso rabino, querido Joseph Salton, muitas vezes, nas aulas, quando alguém pergunta para ele o que é Kabbalah, ele muitas vezes fala que se ele tivesse que resumir toda a sabedoria da Kabbalah em uma única palavra, ele iria falar restrição. Restrição, que por sua vez é representada por Tiferet, que é essa coluna do meio. Se a gente sabe que o nosso mundo, uma das forças que regem o nosso mundo é essa busca pelo equilíbrio das 3 colunas, Hesed, Gevurah e Tiferet, quer dizer, a misericórdia, o julgamento e o equilíbrio. Então, se eu resumo toda a Cabala por esta palavra, equilíbrio e restrição, porque é só através da restrição que eu consigo encontrar o equilíbrio, tanto de um lado quanto do outro. Não adianta eu entregar todo o amor do mundo, porque eu vou desequilibrar. Quem é pai e mãe sabe. Se a gente não ensina um não a uma criança e entrega para ela todo o amor que a gente tem sem fim, essa criança vai ter problemas. Da mesma forma, se o julgamento também for um julgamento que não recebe a misericórdia, ele também é um julgamento muito duro, ele precisa ser equilibrado, porque aí eu também causo um desequilíbrio. Então, se de novo a gente vai pôr como exemplo o assunto do filho, o filho aceita ou não, quando esse não vem abraçado de muito amor. Ele faz efeito. Sem isso, talvez ele não faz efeito. Então, nós precisamos desse equilíbrio. E aí a gente chega, então, nessa porção que se chama Shemini, e que é a porção, esse local onde a gente encontra, por sua vez, essa letra Vav. A letra Vav, que também é aquele canal por onde, quando eu penso no tetragrama, eu tenho o rei, que representa o paraíso, e um outro rei, que representa o nosso mundo físico,
Entre eles eu tenho essa letra Rei, que representa o mundo da formação, desculpa, essa letra Vav, que representa o mundo da formação, esse cano que alimenta esses dois mundos. Então eu vejo a importância que coisas estão acontecendo. Eu sempre gosto, antes de iniciar, nos colocar em contato, né, fazendo sempre um link com aquilo que foi falado na semana passada, porque tudo está sempre interligado e é uma corrente sem fim. Nós estamos há anos colocando elos dentro dessa corrente sem fim. E que assim sejam anos e anos, e cada vez que essa corrente esteja maior. De coração, que assim seja. Então, na semana passada, quando nós falamos sobre Jesus, Moisés, a Páscoa cristã, Pêssar, o mensageiro e a mensagem, que para mim está relacionadíssimo com o tema que nós estamos falando hoje, eu quis dizer para vocês que quando a gente fica somente com o olhar no caráter físico, eu sou judeu, o meu grande profeta é Moisés, e ele, o caminho dele vai trazer a minha salvação. Ok. Eu sou cristão, através de Jesus, eu vou receber a minha salvação. Ok. Mas a gente estuda a Cabala. E a gente quer transcender o físico. Quando a gente transcende o físico, a gente entra numa mensagem que pode ser a mesma mensagem de libertação, de salvação, que está sendo apresentada absolutamente pelos dois. Eu posso encontrar caminho de salvação por um, pelo outro. Será que eu quis dizer ou? A Cabala não estava dizendo ou. A Cabala está dizendo que nós podemos encontrar o caminho da sabedoria, cada um de nós, deixando essa fisicidade que separa, mas quando a gente entra na mensagem divina, aquele que está manifestando a mensagem através do seu físico, personagem, já não faz a menor diferença. Então, isso é algo que tem que estar muito claro para nós, agora que nós estamos começando esse novo ciclo, e se a gente saiu de Pêssar, aonde a gente quer deixar as barreiras, aquelas, eu falei em corrente, mas a corrente da escravidão que nos aprisiona, queremos deixar essa corrente da escravidão que faz essa separação. E mesmo o cristão pode pensar como Moisés, sendo aquele que está trazendo uma palavra através da Torá, que vai abrir muitas possibilidades de salvação. E esse Cristo que traz a possibilidade da ressurreição para qualquer pessoa, a possibilidade de fazer milagres a qualquer pessoa. Então, quando eu estou nesse lugar, eu já estou iniciando esse meu caminho já num lugar mais elevado. Mais elevado, eu digo, quando a gente pensa que a luz está lá no céu, né? A luz está lá em cima, né? Mas a luz está lá dentro de nós. Então, eu tô num caminho mais elevado, mas ao mesmo tempo eu estou num caminho mais profundo. Vamos pensar, depois de fazer essa introdução, nessa palavra Shemini. Shemini, que quer dizer o oitavo. O oitavo, que quando a gente pensa nesse número 8, que tem muitas simbologias. Uma delas, que se até o número 7
Se eu pensar na árvore da vida, até o 7, eu chego em características que eu ainda posso ter elas como sendo relacionadas ao nosso nível físico. Quando eu chego no 8, eu estou me relacionando com Binah, com o paraíso, com aquele nível aonde tudo flui, quer dizer, algo além da fisicidade. Por melhor que, por exemplo, a fisicidade que ficou sagrada, por assim dizer, ela andou 7 níveis. Quando eu estou no 8º nível, eu fui além da natureza, porque eu estou no lugar dos milagres. E milagres o que são? Ir além da própria natureza. Então, estar neste lugar é romper todos os limites. E essa porção do meio, que por sua vez representaria esse equilíbrio, ela está falando, iniciando falar a respeito desse número 8. O que é esse 8º dia? Esse 8º dia, se a gente levar no caráter, no lado literal da história, nas últimas leituras, nós vimos toda a preparação do tabernáculo, o que cada um contribuiu dentro da construção do tabernáculo, todos os detalhes das ofertas, dos sacrifícios, como fazer, como não fazer. E tudo isso descrito, fala sobre a construção, sobre quem foi o artífice que fez o tabernáculo, os materiais do tabernáculo, Betzalel, tudo está escrito. E aí, Moisés começa a fazer uma espécie de um treino com Arão e os seus filhos, porque até então, Moisés estava ele fazendo fazendo o serviço religioso. Vamos lembrar que Moisés é levita e Arão também é seu irmão, mas ele vai se transformar no Cohen, que é a coluna da direita. Ele sim seria aquele que seria o sumo sacerdote. E depois desse treino, chega então o 8º dia, onde vai ser feita a inauguração do tabernáculo. E que dia é esse? Rosh Chodesh de Nissan. Rosh Chodesh de Nissan, quer dizer, eles saíram lá da Páscoa, saíram de Pessah, saíram do Egito, se passou um ano, então agora, como se fosse assim o primeiro ano para ser feito a inauguração desse tabernáculo, o tabernáculo que está sendo construído para emanar, para ser esse gerador de energia positiva, que vai estar emanando essa luz para todo o planeta. Esse primeiro serviço entra Moisés e Arão, e Moisés sabia muito bem o que ele estava fazendo, porque ele escolheu que dia? O dia de plantar a semente energética do ano inteiro. Ele não esperou, ele poderia ter feito isso lá em Peixes, ele poderia ter feito isso qualquer dia, mas ele esperou o dia para fazer exatamente esse assunto. Então a gente já pensa, puxa vida, mas então essa história tá assim maravilhosa, só vai ter notícia boa, né? Só vai ter alegria. 8. A gente pensa no 8, logo a gente está lembrando de Hanukkah também, lembra? Em Hanukkah a gente não acende todas aquelas velas para chegar no nível do milagre? Mas aí o que acontece? Eles entram, eles fazem o serviço, a luz se apresenta, todos os filhos de Israel olham, são todos testemunha,
daquela maravilha que está acontecendo ali. Eles saem, e quando eles saem, os 2 filhos de Aron, Nadav e Avihu, acendem o seu incensário, acendem o seu incenso, eles entram dentro do tabernáculo, eles fazem ali uma oferta, fazem a sua oferta, vem uma luz fulminante e os 2 morrem. Ela queima absolutamente os 2. Aí a gente pensa, meu Deus do céu, é uma tragédia. É o que a primeira coisa que a gente vai pensar. Num dia tão perfeito, num momento tão perfeito, no meio da Torá, como isso pode acontecer? Essa é a primeira pergunta. E depois, o porquê que a gente tem que entender alguma coisa relacionada a essa história. Já não tem tabernáculo, não tem sumo sacerdote. E ainda os filhos do sumo sacerdote, todo ano lendo essa história. Que isso tem a ver conosco? Qual é o nosso papel aqui? Nosso papel aqui é fazer esse vav que eu falei no início da nossa conversa. Fazer essa ligação entre esses 2 mundos. Nós temos que pegar esse mundo físico e santificar esse mundo físico e elevar esse mundo físico. Porque se a gente não fizer isso e andar nesses 2 caminhos separados, a gente está aqui sem saber o que nós estamos fazendo. Eu, quando estava preparando a aula, estava olhando as minhas anotações e olhei, eu não sei nem dizer para vocês quando, em que aula, mas um exemplo muito bem colocado na nossa missão aqui. Vocês imaginam que, digamos, a gente queira fazer uma viagem, né? Digamos que agora o meu objetivo é fazer uma viagem para Carrancas, onde vai ter o retiro. E aí eu programo a minha viagem, organizo tudo, marco o dia. No dia da viagem eu entro no carro e saio guiando. Aí eu já não sei mais para onde eu vou. Eu esqueci. Eu esqueci para onde eu ia. Eu esqueci o que eu ia fazer. Eu esqueci por que é que naquele dia eu não estou mais trabalhando. Eu esqueci. Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Porque nós estamos exatamente assim. A gente incorporou neste corpo e a gente esqueceu absolutamente o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer, entendeu? E aí, por que a gente tem que toda semana ter aula de cabala? Porque senão a gente vai esquecendo cada vez mais. Por que a gente tem que repetir as histórias 1000 vezes? Para conseguir cada vez incorporar um pouquinho mais. Então a gente não pode perder o nosso objetivo. Nós temos que fazer isso. Então essas 2 almas elevadas, que são muito elevadas, que a gente precisa se referir a elas com todo respeito, nós precisamos trazer os ensinamentos que alguns sábios cabalistas falam para nós, que elas mostram, primeiro, que nós precisamos do mundo físico para conseguir fazer esse equilíbrio. Porque senão a gente saiu do equilíbrio. Essas almas têm um segundo propósito que eu já vou entrar neles, tá? Mas eu só estou trazendo desdobramentos para o nosso raciocínio, pensar cada um dentro de si e fazer essa transformação interna. Então,
Nós precisamos do mundo físico, a gente precisa da família, a gente precisa do trabalho, a gente precisa dos amigos, a gente precisa dos inimigos, a gente precisa dos concorrentes, a gente precisa de todos que estão na nossa frente para conseguir fazer a nossa correção. Sem vaidade, sem preguiça, saindo da zona de conforto. A gente precisa. Outro ponto. O Criador chama Aaron e manda ele fazer o serviço no tabernáculo. Só que existe um preceito de que para fazer o serviço no tabernáculo, a pessoa que vai fazer o serviço precisa estar 100% feliz, porque aquela pessoa que não está 100% feliz, ela cria um bloqueio para a luz se apresentar. A gente já sabe disso. Agora, como pode uma pessoa como Aaron receber a notícia de que os 2 filhos acabaram de falecer e ele vai ficar feliz? Então, o que aconteceu? Sobrou para Moisés dar essa mensagem para Aaron. E aí a gente tem logo no início de um dos capítulos, dentro dessa paraxá, 10º, e ali aparece, então, ele falando que Moisés dá a notícia a Aaron, Aaron silencia e em seguida ele entra no tabernáculo. Então agora vamos entender. Primeiro, ele silencia e entra. Quer dizer então que se ele entrou feliz. Porque era o dia. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do sumo sacerdote. Esse silencia, a gente sabe que fazer a restrição, quando a gente está assim, no meio de uma situação, pessoal, vamos respirar, contar, e depois a gente responde. E depois a gente age. Vocês acham que para esse pai não foi uma notícia impossível de ser recebida? Porque não foi só um filho, foram os 2, de uma vez só. Esses filhos passaram na frente dele, entraram para fazer o serviço dele, aparentemente criaram um grande curto-circuito e sumiram do planeta, sumiram dessa dimensão. Mas aquele que parou e respirou e pensou, agora já aconteceu, eu não tenho como agir diferente, não tenho mais o que fazer, já foi. Eu aceito. Tudo vem da luz. Eu não vejo o plano pequeno, eu vejo o plano grande. Ele viu o plano grande. Aaron conseguiu enxergar que ele tinha 4 filhos. Nadav, Aviú, Elazar e Tamar. Nadav e Aviú partiram. Mas Elazar, que seria o sucessor, iria ter um filho, que iria se chamar Pinhas. E esse filho, num momento, vai conseguir salvar todos os filhos de Israel de uma outra praga que vai acontecer, que nós vamos ler na Paraxá Pinhas. E Pinhas vai receber uma dose adicional de alma de Nadav e Aviú. Então, quando eles foram, eles já tudo isso que nós só estamos falando agora, essas almas já viram tudo isso. Porque eles tinham essa ligação com a luz. Para nós,
A gente ia ver lá 2 corpos jogados no chão, um pai dilacerado, porque os nossos olhos físicos só enxergam isso. Os nossos olhos físicos enxergam uma cruz e um homem lá crucificado e morto. A gente não vê outras coisas. Mas Aaron olhou, viu Nadav, Avihu, Pinhas, e não bastasse o profeta Elias. Então, quando ele respirou, quando ele fez a restrição e continuou nesse equilíbrio, ele conseguiu ver todas essas figuras que se apresentaram. Quando Deus fez a criação, ele falou, vamos criar, ele falou em plural, né? E com quem que ele estaria conversando? Com os anjos, com quem ele estava conversando? E aí, também os sábios falam que ele estava conversando com a Torá, com o projeto. E aí o projeto vai dizer para ele, olha, mas você vai passar por situações em que você vai se desagradar muito com essa criação que você está fazendo. E aí o Criador fala, mas nós juntos vamos conseguir, com paciência, transformar essa criação aonde ela precisa chegar. Então, essa leitura dessa Torá, ela tem aquela pessoa que está procurando sentido atrás de cada uma dessas palavras, que é exatamente isso que a gente faz aqui, é como se a cada momento a gente estivesse procurando Deus. Olha, até me emociona, porque realmente eu sinto, atrás de cada uma dessas palavras, existe essa estrela que pode brilhar, iluminar e curar cada um de nós. Quando a gente saiu do sentido físico dessa palavra com essas letras, e a gente entra nesse outro lado que amplia o nosso mundo e que às vezes, em alguns momentos, a gente até entra no paraíso, mesmo estando no meio da pandemia. É maravilhoso, é maravilhoso a gente poder vivenciar, a gente conhecer e essa oportunidade se abrir. E não é uma pessoa especial, é cada um faz, tem a possibilidade de fazer essa conexão. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhes eles. Nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, amar-me-ieis, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi ele que me enviou. É maravilhoso.
É maravilhoso porque aqui a gente encontra exatamente esse diálogo entre Jesus, que está representando essa força, dessa verdade, dessa luz, que tanto faz, porque independe da religião. O que depende é o teu livre-arbítrio. Você está usando ele, teu esforço, para criar na sua vida qual verdade? A verdade desse Deus, que é o mesmo Deus de Abraão, que por sua vez é esse monoteísmo que a Cabala traz para nós e que não tem nada a ver com religião. Ou você é filho desse pai da materialidade que segue essa visão física somente e que não tem os olhos para enxergar além dessa fisicalidade, da materialidade que traz a dor, a doença e a morte. Façam a sua escolha. Essa é a mensagem dessa semana. Então, muito obrigada pela presença de todos. Bom trabalho. Já Shabbat Shalom. Daqui a pouco Rodestov. Então, que a gente vai estar entrando nesse novo ciclo. Passamos por Pessah, que a gente realmente tenha conseguido tirar essas correntes que nos prendem aqui embaixo e a gente possa flutuar e subir iluminados para se encontrar com a luz da nossa criação. E que assim seja. Amém. Obrigada.